Olá, pessoal! Essa é a disciplina de Psicologia e Percepção Socioambiental e a aula é sobre cognição ambiental. Então, relembrando o conceito de cognição, ele é o repertório de conhecimento construído pela pessoa acerca do ambiente e dos seus elementos constituintes, considerando as relações e interações estabelecidas entre os mesmos. Além disso, o conjunto dos nossos pensamentos, sentimentos, valores, crenças, tudo que a gente armazena na nossa memória, na nossa mente. Bem? A capacidade humana de selecionar, extrair e incorporar informação também é considerada cognição ambiental, Então a gente faz isso através do ambiente físico e social, bem como as formas de armazenamento, como eu já falei, recuperação e o uso dessas informações também fazem parte dessa cognição ambiental. Então vejam, dentro de cognição ambiental também está o aspecto de relações sociais, de interação. Também a gente pode definir a cognição ambiental como conhecimento, imagens, informação, impressões e crenças que a gente tem acerca dos aspectos elementares dos ambientes, estruturais, condizentes com a estrutura, funcionais, que dão função aos ambientes, e simbólicos, tanto do ambiente físico, real ou imaginário, Vem através da nossa percepção. Então, são aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos. Bem? A cognição ambiental, ela envolve fatores biofísicos, em primeiro lugar, que seriam os aspectos relativos às características físicas do ambiente, Então, diferenciações de forma, tamanho, cheiro, gosto, peso, consistência, umidade, temperatura, luz, claridade, as cores e os efeitos dessas cores, sobre o nosso comportamento, calor, contraste, etc. Tá? São elementos mais mensuráveis, digamos assim, Os fatores psicossociais, que aí são mais subjetivos, dizem respeito às experiências vivenciadas por uma pessoa numa determinada época ou momento e que fica lá guardada na memória. Essas experiências se diversificam em função dos seguintes aspectos. Então, características cognitivas, sociais ou afetivas, capacidades e habilidades pessoais, valores e significados incorporados culturalmente, como diferenciação de gênero, diversidade étnica, ideologias políticas e socioeconômicas, entre outros. Então vejam como é idiosincrático, como é individual essa questão dos fatores psicossociais, Cada pessoa tem uma história, tem uma construção de cognição, e isso vai interferir no comportamento dela, juntamente com os ambientes nos quais ela vive. Tais fatores devem ser entendidos a partir de uma perspectiva temporal. Então, esses fatores psicossociais, eles precisam ser analisados dentro dessa perspectiva temporal, Tanto com o tempo de permanência das atividades sociais, quanto com o tempo em termos de ciclo de vida mesmo. Então, provavelmente, objetos, contextos que nos atraem, que nos geram prazer, por exemplo, na infância, na adolescência, não vão ser os mesmos da juventude, da adultez, da terceira idade. As relações também são diferentes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos constitutivos do conhecimento espacial. Então, para Piaget e em Elder, há uma construção gradual e majorante de desenvolvimento cognitivo relativo ao espaço, como a gente já viu nas aulas sobre espaço, sobre lugar, sobre identidade de espaço, identidade espacial. Então, as representações mentais vão evoluindo para uma maior abstração e menor necessidade de se ter o corpo como base. Então, a gente passa de uma construção mais objetiva, mais concreta, para uma construção mais perceptiva, mais subjetiva. Então, para a gente entender melhor, lá nos primeiros anos de vida, pelo fato de a criança ser naturalmente egocêntrica, o que é egocêntrica? Tem ela mesma como centro do universo do mundo. Ela acha que tudo gira em torno dela para satisfazer as necessidades dela. Inclusive, o bebê, ele acha que a mãe é uma extensão do próprio corpo, de tão egocêntrico que ele é. Ele não vê a mãe ou o cuidador como um ser à parte que também tem necessidades, diferentes das dele. Ele acha que aquele ser vive, existe para satisfazer as necessidades dele, tá? Isso é um egocentrismo extremo, Então, essa criança pequena, ela define o espaço e a localização do objeto somente em relação ao seu próprio corpo. Com o passar dos anos e pelas suas vivências, embora ainda muito egocêntrica, a criança começa a construir representações simbólicas muito simplistas sobre o ambiente mais imediato. Mas, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, ela já consegue ver a mãe, o pai, o cuidador como uma pessoa
fora do corpo dela, extracorpórea, né? Como um outro ser que também tem suas necessidades. Ainda assim, ela é bem egoísta nessa fase. Após a consolidação dessa vivência, lá na pré-adolescência, a criança passa a conceber os objetos independentemente de si. Começa a ser mais refinada no uso de referências para localizar objetos e lugares. Inclusive, ela já tem uma noção de espacialidade melhor na pré-adolescência. Ela consegue chegar a um outro local, diferente, né, da casa, por exemplo, né, vai de casa até uma outra casa mesmo, a casa da avó, por exemplo, sozinha, né? Ela é capaz de fazer isso. Por fim, o adolescente mostra-se hábil no uso de símbolos e abstrações para representar o espaço. Já consegue formar mapas cognitivos mais abrangentes e unificados. E aí, o que seriam esses mapas cognitivos? Então, antes de uma ação sobre o espaço, ocorre um processo psíquico de representação mental sobre o espaço externo e que permite essa ação. Representação mental, mapa cognitivo ou mapa mental é como se fosse a nossa organização mental sobre um determinado evento, sobre uma determinada ação, um processo. Tá? Como representações mentais, os mapas mentais ou mapas cognitivos indicam-nos o processo cognitivo pelo qual uma pessoa, então, organiza e compreende o mundo ao seu redor, codificando, quer dizer, produzindo as informações, internalizando, memorizando e decodificando, fazendo a leitura dessas informações relativas às características de um ambiente. Então, vejam, tem muito a ver com percepção ambiental, processamento de informação, memorização e saída, né? Como a gente utiliza essa informação. A apreensão e organização do ambiente dão-se a partir da construção mental de imagens, como se nós criássemos mapas na cabeça. Daí vem o nome mapa cognitivo ou mapa mental. O mapa mental ou o mapa cognitivo é uma abstração e não uma realidade física em si, né? São as impressões genéricas que a forma real provoca em cada observador. Bem? E aí o Lynch coloca que o mapa cognitivo de um determinado espaço é o resultado das sensações vividas no presente e no passado, as quais formam as experiências pessoais como únicas, né? Por isso que cada um tem uma percepção, uma impressão, uma memória. Por isso que eu falo muito em idiosincrasia em aula, né? Que são essas características únicas, individuais de cada pessoa. E aí o Lynch leva em consideração 3 aspectos para mapa cognitivo. A escolha do objeto. Então, mesmo havendo uma grande quantidade de estímulos externos, a gente internaliza, a gente seleciona alguns, né? Que é o que a gente chama de percepção seletiva. Depois vem a transformação desse objeto. Um estímulo ambiental, ao ser reconstruído mentalmente, não será necessariamente idêntico ao real, né? Perceptível, mas impregnado de valores próprios da pessoa. Por isso, transformação. Então, a gente escolhe e seleciona um objeto, a gente transforma esse objeto e, por fim, a gente faz o que é chamado de significação do objeto. Quer dizer, a percepção consiste em criar significados. Isto é, a pessoa dá essa representação um sentido próprio. Por isso que em sala de aula, eu gosto muito de fazer o exercício dos alunos irem até o quadro e desenharem, fazerem um mapa cognitivo ou mapa mental do IFMG Campus Governador Valadares. Porque apesar de ser um exercício, uma atividade coletiva, essa significação do objeto, ela aparece como única para cada aluno que se dispõe a fazer essa atividade, né? Conclui-se que na elaboração dos mapas mentais, as dimensões cognitivas e sociais, coletivas, dialogam continuamente para a apreensão do ambiente. Então, o mapa cognitivo ou mapa mental é como se fosse um esquema. Então, eu uso muito com palavras. Eu ponho uma palavra no centro e aí vou puxando flechinhas. Às vezes eu uso contraposição, então aspectos positivos ou negativos daquele significado, daquele termo, né, que eu estou analisando. Tem gente que faz com desenho, tem gente que faz com palavras dentro de quadradinho, vão puxando flechinhas e formam um ciclo, fecham um ciclo. Enfim, a gente tem a liberdade para traçar o nosso mapa cognitivo, o mapa mental, da forma como for mais funcional, como nos ajudar mais. Né? Isso é muito único também. Tem gente que estuda, inclusive, fazendo mapas mentais ou cognitivos. Bem? Essa é a referência bibliográfica utilizada nessa aula e muito obrigada pela atenção de todos.